Graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quarta-feira, né, a todos nós. Hoje, então, nós vamos estudar uma parábola, que é a parábola do banquete de casamento, né? Uma parábola que está lá no livro de Mateus, capítulo 22. Vamos ler, então, do versículo do 1 ao 14, né? Vamos ler do 1 ao 14 e vamos explicando aqui o que é essa parábola, o que Jesus está ensinando, amém? Amém. Então, vamos louvar? Tu verás a glória de Deus. 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 Deus desceu para que morresse por nós lá na cruz, pelos seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus. 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 Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo entre nós. Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Lindo louvor. Amados, Mateus 22, versículo 1 ao 14, amém? Amém. Então, livro de Mateus. Vamos orar, então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que nós possamos, Pai, nos apresentar diante de Ti, com as nossas vestes limpas, com as nossas mãos limpas, nos arrependendo, mergulhando, Senhor, na Tua Palavra, compreendendo, entendendo a Tua Palavra e vivendo ela, Pai, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Espírito Santo, nessa tarde, a compreendermos tudo que o Senhor tem a ensinar para nós. Em nome de Jesus, guarda, livra de todo mal os Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada vida, cada criança, adolescente, homem, mulher, que irá ver essa live depois, em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, hoje, nós vamos estudar essa parábola, né, que é a parábola do banquete de casamento, que tem um versículo que é o versículo 14, que é o versículo principal hoje da nossa mensagem, que diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? A minha versão diz aqui, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Tem outras versões que diz, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E vamos ver então, ao final dessa parábola, o que é que Jesus está querendo dizer com isso, né? Que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então vamos à leitura desta parábola, não é uma parábola muito grande, vamos lá. Então, Mateus, capítulo 22. Jesus lhes falou novamente por parábolas,
dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo que está preparado, venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o campo, o outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Desculpa, gente. O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos, os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 14 e último. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Amém. Amados, então para deixar claro para nós essa parábola que Jesus está contando, né? Jesus está falando que existe um rei nesta mensagem. Está dizendo que o reino dos céus, lá no versículo 2, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Então este rei nada mais é do que Deus, né? E este filho, que é o filho do rei, é Jesus, né? E no versículo 13 ele vai dizendo que ele enviou os seus servos, né? Que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhe que viesse, mas esses não quiseram vir, né? Então ele enviou os servos para convidar para o casamento do filho, casamento, um evento importante, afinal de contas era o casamento do filho do rei, mas essas pessoas não quiseram vir. E lá no versículo 4 continua dizendo: de novo ele enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Então aqui no versículo 4 o rei envia outros servos, né? E a mensagem é que está tudo preparado, o casamento está pronto, já matamos o boi, já os alimentos, a mesa, já está tudo arrumado e preparado para o banquete do casamento. E veja o que diz o verso 5. Mas eles não deram atenção. Então esses servos foram e convidaram, né? Avisaram que o casamento estava preparado, que estava tudo pronto, mas eles não deram atenção. E o texto vai me dizer que um saiu para o campo e o outro para os seus negócios. E o versículo 6 vai nos dizer que os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram, né? E o texto vai dizer também que o rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Aqui Jesus está se referindo, né, que outras pessoas foram convidadas, né? A mensagem aqui está falando de convite, e esse convite nada mais é do que um convite que Deus ele envia para nós através da pregação do evangelho. É esse o convite que está falando. O rei então enviou o convite para essas pessoas, né? Mas essas pessoas não deram atenção a esse convite, ou seja, rejeitaram esse convite do rei para esse banquete, né? E eles foram fazer os seus próprios negócios, né? Foram para o campo, é o que está falando aqui o versículo 5.
E o 6 vai dizer para nós que os restantes agarraram os servos, maltrataram e os mataram, né? Então, isso aqui está falando, remetendo também ao povo de Israel, né? Porque o povo, Deus enviou os seus mensageiros, né? Enviou os seus profetas para fazerem o convite, ou seja, para anunciarem a mensagem. E muitos receberam essa mensagem com ódio, né? Não receberam, não recepcionaram a mensagem, foram hostis com os servos do Senhor, foram hostis com os servos e além de serem hostis, eles mataram muitos profetas, né? Aqui Jesus está se remetendo ao povo de Israel, né? Se a gente for ler a história de Israel, o povo de Israel era o povo escolhido. Alguns judeus eram escolhidos, né? Escolhidos para ser o povo de Deus. Mas no meio do povo de Deus tinha muitos que não aceitaram a mensagem, rejeitaram. Alguns aceitaram, se arrependeram, buscaram a Deus, mas muitos rejeitaram. E ainda houve, né, a morte de muitos profetas, de muitos servos de Deus nesta época. Então, o versículo 7 vai dizer para mim que o rei, né, ficou irado, né? E o rei enviou o seu exército para destruir aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então vejamos que esse rei ficou irado. Então a ira de Deus, né? Deus ficou irado, ou seja, o rei ficou irado, enviou seus exércitos para destruir os assassinos e a cidade deles. Então vejamos aí uma punição, né, para aqueles que assassinaram os servos do rei. Porque os servos do rei era também, né, comparado com os servos de Deus. E que tremenda honra ser servo de Deus, né? E naquela época ser servo do rei também era bastante uma posição muito importante. E o versículo 8 vai dizer para nós: então disse aos seus servos que o banquete de casamento estava pronto, mas os convidados não eram dignos. Vejamos aí que no versículo 8 ele diz que os convidados não eram dignos, né? Estavam indignos de participar dessa celebração de casamento. Os convidados não estavam de acordo com a celebração. Então o 9 vai dizer que ele, o rei, enviou novamente os servos para irem às esquinas e convidarem para o banquete todos os que encontrarem, né? Então lá foram os servos de Deus, os servos do rei, que está falando, essa história está falando de Deus. Então esses servos, eles saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas, né, que puderam encontrar, gente boa e gente má, que me diz o texto lá no versículo 10, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Então vejamos aqui que a palavra de Deus, ela é clara, né? Deus, ele chama a muitos, envia muitos convites, né? Então muitos ouvem a mensagem, né? Muitos recebem a mensagem, tanto gente boa quanto gente má, né? Então vieram essa gente boa, essa gente má, e essa sala, esse casamento ficou cheio de convidados. Mas veja o que diz no versículo 11: mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial, né? E então o rei entrou na sala, né? Então, para participar desse convite, dessa celebração, desse casamento que faz parte do reino de céus, o rei está falando que tinha um convidado, um homem que não estava com vestes adequadas, que ele estava vestido da sua maneira, do modo como ele queria estar vestido. E ele fala em vestes nupciais. Então, vestes nupciais está falando, né, que ele estava vestido do jeito dele, de qualquer jeito. E olha o que o rei fala ali no versículo 12. E o rei lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então, veja que o rei está cobrando dele, que ele não está vestido de maneira adequada, né, para participar do banquete. E o homem ficou calado, ficou mudo, nem respondeu. Então, versículo 13. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-no pelas mãos e pelos pés e lancem-no para fora, né?
nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, né? E termina no verso 14, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Amados, eu sei que a mensagem, nós temos que refletir bem sobre a mensagem. As parábolas nem sempre elas são fáceis de nós entender, mas o reino de Deus, aqui este rei está comparando o reino dos céus, né? O reino de Deus como um rei. Então este rei, ele é Deus, e este filho que vai casar é Jesus Cristo, né? E esse servo de Deus são os mensageiros de Deus, são os profetas, os discípulos, aqueles que saem, né, anunciando o evangelho, pregando a palavra. E veja que essa parábola está falando que o evangelho ele deve ser anunciado para toda a humanidade, que o evangelho ele é anunciado por anos, por séculos, e que nós precisamos prestar atenção no que nós estamos fazendo com a nossa vida espiritual, né? Porque está falando que o reino dos céus é como um rei, e esse rei ele tem a sua corte, ele tem aqueles que fazem parte do reino dele, mas aqui a parábola está falando em veste nupcial. Então quer dizer que na presença do rei eu não posso me apresentar de qualquer forma. Esse banquete que está falando aqui, né, o versículo 13 está falando que esse homem foi amarrado e foi lançado fora. Isso está falando, né, do tempo em que Jesus irá voltar, né, o tempo do juízo, não é mesmo? Se nós tivermos Jesus chegar e nós estivermos vestido inadequado, nós não vamos participar desse banquete. Então, muitos recebem a mensagem, né? Se arrependem e procuram viver de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus. Alguns rejeitam a mensagem, vão cuidar da sua vida, fazer os seus negócios, né? Enfim, e tem aqueles que estão como este homem, né? Vestido de maneira inadequada, que não estão usando as vestes nupciais, ou seja, estas pessoas estão sim no reino de Deus, querendo apenas fazer parte dele, mas estão vivendo enganados, porque não estão vivendo da maneira que Deus quer que elas vivam, né? Então, por que Jesus ele fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? Porque o texto mesmo diz, foram chamadas pessoas boas e pessoas más. O chamado ele está sendo feito, a mensagem está sendo anunciada, o convite está sendo enviado. E o que você tem feito com esse convite, com essa mensagem que Deus está enviando, que está vindo direto do reino de Deus, né? Então essa mensagem, esse convite é um convite. E o convite para ser chamado pelo rei, para sentar na mesa com o filho, que é Jesus, é um convite muito importante, né? E nós precisamos estar, para participar do reino de Deus, participar do banquete com Jesus, nós precisamos estar vestidos com as vestes nupciais. Nós precisamos estar preparados como servos, como filhos de Deus e como igreja, né? Para participar da vinda de Jesus, para participar do banquete. Para estar no reino de Deus é preciso estar aceitando esses três, aceitar o convite do rei, para sentar na mesa com o filho, né? Aceitar também o Espírito Santo. Eu preciso deixar o Espírito Santo me transformar, eu preciso deixar passar pela renovação, uma nova vida, uma novas vestes, novas atitudes, nova postura, uma mudança radical como filho de Deus, como cristão, né? Então aqui a mensagem, eu anotei aqui, a mensagem vai dizer para nós, a mensagem está falando, né? Como que nós estamos nos comportando diante dos convites, diante da pregação da palavra, diante do anúncio do evangelho. Porque até o fim, a palavra diz que muitos joelhos se dobrarão, que muitas línguas terão que confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E como você tem reagido? Você tem rejeitado a mensagem, que é a primeira questão aqui do texto, que o texto mesmo vai dizer que muitos rejeitaram. E de novo enviou outros servos e disse, digam que os convidados que preparei meu banquete, que os bois estão preparados, né? Que os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado para o banquete de casamento. E os servos foram, mas muitos não deram atenção. Muitos foram
para o campo, outros foram para os seus negócios, né? E os restantes maltrataram os servos e mataram os servos. Então, Jesus estava falando, né, do povo de Israel, que foram enviados profetas, anunciaram a mensagem e que muitos até mataram os profetas do Senhor. Então, para meditarmos hoje nessa palavra, né? Pois muitos são chamados. O chamado está sendo feito, amados, mas poucos são os escolhidos. Vejam que Deus rejeitou uma pessoa ali que estava vestido de acordo como ele achava que tinha que estar vestido. Mas no reino de Deus, na presença de Deus, para nós fazermos parte genuinamente do reino de Deus, nós precisamos estar vestidos de acordo como Deus quer, viver de acordo com a palavra dele, né? Viver uma vida nova, vestes novas. Então este rei, ele até mesmo oferece uma veste nova para nós vestirmos. Amém? Então, como você tem reagido? Você tem sido esse primeiro caso que rejeita a mensagem? Você tem recepcionado a mensagem de Deus, você tem se arrependido, você tem buscado viver na presença de Deus, ser transformado para participar desse banquete e viver de acordo com a vontade e com a palavra de Deus. Ou você tem vivido enganado, porque muitos vivem enganados, muitos vêm com as suas próprias vestes e muitas vezes não querem tirar essas vestes. Eles vivem achando que estão fazendo parte do reino de Deus, mas na verdade eles estão vivendo da sua maneira, do seu modo de viver. Não estão abrindo mão dos seus desejos, da sua vontade e da sua vida, né, para viver de acordo com a vida que o rei quer que ele a leve nesse banquete, né, nesse banquete real. Então, amados, essa é a mensagem, que nós possamos meditar nesse versículo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, para nós sermos escolhidos, nós precisamos ter uma mudança radical. Precisamos passar pelo arrependimento, passar pelo batismo, querer ter uma vida nova, vestirmos roupas novas, nos limparmos, nos purificarmos, né? Para realmente estarmos fazendo parte do reino de Deus. Era isso que eu tinha para hoje. Nós vamos ler lá o Salmo 91. Leiam novamente essa parábola. Eu sei que não é uma parábola muito fácil da gente compreender, mas com as pinceladas assim que nós vamos dando, fica mais fácil da gente entender a palavra de Deus, amém? Amém. Então vamos lá declarar o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, e nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, amados, e vamos meditar nessa palavra. Vamos orar a Deus, que o nosso coração esteja voltado para Deus, que nós possamos abrir o coração para Jesus e que nós possamos estar com Jesus nessa mesa, né? Estar vestindo roupas adequadas para estar fazendo parte do reino de Deus, aceitando a mensagem, se arrependendo, vestindo as roupas, né? As vestes adequadas para esse banquete, para nós estarmos na presença de Jesus, para quando Ele vir, nós iremos com Ele, amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai,
Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, e oramos pelos irmãos, pelas famílias, pelas casas, pelos lares, Pai. Que eles possam, Senhor, receber a mensagem de Deus, receber a mensagem que os servos de Deus, os profetas de Deus estão anunciando, Pai. Que eles possam, Senhor, abrir o coração para a mensagem do Senhor. Que caia por terra todo o espírito de engano, toda a resistência espiritual em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que eles venham ouvir a tua mensagem, abrir o teu coração e que não venham rejeitar, Senhor. Que haja arrependimento de pecados, Pai, postura, arrependimento da nossa própria maneira de viver, Senhor. Que nós não venhamos a viver enganados, Pai. Que os teus filhos não venham a viver enganados, vivendo de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus desejos, de acordo com os seus próprios conhecimentos e conceitos a respeito da vida, Senhor. Que eles venham, Pai, meditar na tua palavra, aceitar a tua mensagem, se arrepender e mudar de vida. Mudar de vida, literalmente, completamente, em nome de Jesus. Para não ficarem de fora, Senhor. De fora do teu reino, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, traz mudança, traz renovação, traz transformação à vida do teu povo, a todos aqueles que escutam as mensagens, os convites que o Senhor envia, Pai. Que muitos possam ser escolhidos, Pai, em nome de Jesus. Que muitos possam viver de acordo com a tua palavra, com a tua vontade, Pai. Que eles possam estar dispostos a pagar o preço, Senhor, para estar fazendo parte do teu reino, para estar na tua presença. Eu repreendo, Pai, todo mal, repreendo em nome de Jesus todo o espírito de engano, tudo que age por meio da mente, fazendo fortalezas, criando todo tipo de contrariedade à tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, guarda eles, protege, livra de todo mal, de toda enfermidade, em nome de Jesus, caia por terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados? Amém. Então, meditem lá, né? Versículo 14, Mateus 22, 14. Mas às vezes para a gente entender o contexto, né? Que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós temos que ler mais um pouco. Mas esta é a mensagem. Então, não rejeitem a mensagem do reino. Leiam a Bíblia, meditem na palavra. É a palavra da salvação. É a palavra que me transforma. Amém? E não é só de pão que nós vamos viver, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, que nós possamos amar a palavra de Deus, abrir o nosso coração para Jesus, para a palavra, que é a palavra que nos vivifica, que traz vida ao nosso espírito. Amém? Nós amamos muito vocês em Cristo Jesus. Até a próxima.